O quadro mais amplo, liderando para o futuro distante. Um dia, Alvin me confidenciou sua ambivalência em relação a empresas privadas, visando ao lucro, gerenciarem usinas de energia nuclear, temendo que o objetivo do lucro significasse que elas teriam de reduzir medidas de segurança, uma premonição do que acabou contribuindo para o desastre de Fukushima, no Japão. Alvin ficava especialmente perturbado com o fato de que a indústria da energia nuclear nunca havia resolvido o problema do que fazer com o lixo radioativo. Ele pediu que fosse encontrada uma solução que resistisse pelo mesmo tempo que o lixo se mantivesse radioativo, como uma instituição dedicada a guardar aquelas pilhas e manter as pessoas seguras por séculos ou milênios. Decisões tomadas com um horizonte distante em mente levantam perguntas como: de que modo o que fazemos hoje terá importância em um século, ou em 500 anos, para os netos dos nossos netos? Nesse futuro longínquo, as especificidades das nossas ações de hoje podem muito bem desaparecer como sombras distantes de ancestrais esquecidos. O que poderia ter mais consequências duradouras são as regras que estabelecemos, os princípios de ação organizadores que sobrevivem por muito mais tempo depois da morte de seus criadores. Existem grupos de pesquisas, bem como grupos corporativos e governamentais, que pensam profundamente sobre possíveis cenários futuros. Vamos considerar as seguintes projeções para o mundo em 2025, feitas pelo National Intelligence Council, Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos. Impactos ecológicos da atividade humana irão produzir escassez de recursos como o solo cultivável. A demanda econômica por energia, comida e água irá superar rapidamente os recursos disponíveis, a falta d'água começará em breve. Essas tendências irão criar choques e perturbações em nossas vidas, economias e nos sistemas políticos. Quando esse relatório foi entregue, o governo federal ignorou os resultados. Não há qualquer agência, escritório ou posicionamento particular do governo encarregado em agir para o longo prazo. Políticos preferem focar no curto prazo, no que é preciso para se reeleger, principalmente, sem prestar praticamente nenhuma atenção ao que precisa ser feito agora para proteger as gerações futuras. Os políticos, como os líderes empresariais, normalmente tomam decisões para o ganho no curto prazo, não para a realidade do longo prazo. Manter seus empregos exige mais atenção deles do que salvar o planeta ou os pobres. Assim como os políticos e os empresários, a maioria de nós prefere soluções imediatas. Psicólogos cognitivos acreditam que as pessoas tendem a favorecer o agora em decisões de todos os tipos, como vou comer uma torta com sorvete agora e talvez comece uma dieta depois. Isso também faz parte das nossas metas. Nós nos ocupamos do presente, do que é necessário para o sucesso agora, diz Elke Weber, a cientista cognitiva da Universidade de Colômbia. Mas isso é ruim para as metas mais distantes, que não recebem a mesma prioridade na mente. O foco futuro se torna um luxo, esperando que as necessidades presentes sejam atendidas primeiro. Em 2003, o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, decretou a proibição do fumo em bares. A decisão foi fortemente combatida. Proprietários de bares disseram que a medida iria destruir seus negócios. Os fumantes a odiaram. Bloomberg respondeu: vocês podem não gostar, mas irão me agradecer dentro de 20 anos. Quanto tempo leva para que a reação do público se torne positiva? Elke Weber olhou para a proibição de cigarros de Bloomberg, entre outras decisões do gênero, para responder à pergunta. Fizemos estudos de caso de quanto tempo levou para que uma mudança que foi inicialmente impopular se tornasse o novo e aceito status quo. Nossos dados demonstram que o período é de 6 a 9 meses. Até mesmo os fumantes passaram a gostar da proibição depois de um tempo, Weber acrescenta. Passaram a gostar de ficar com outros fumantes ao ar livre. E todo mundo gosta que os bares não cheirem mais a fumaça impregnada. Outro estudo de caso. O governo provincial da Colômbia Britânica criou um imposto para emissões de carbono. Seria uma receita neutra. As taxas coletadas eram distribuídas entre os cidadãos da província. No começo, houve imensa oposição ao novo imposto.
Mas, depois de um tempo, as pessoas começaram a gostar de receber seus cheques. 15 meses depois, o imposto já era bem visto pela população. Os políticos estão encarregados do nosso bem-estar, diz Weber. Eles precisam saber que as pessoas lhes agradecerão mais tarde por uma decisão difícil agora. É como criar adolescentes, às vezes ingrato no curto prazo, mas recompensador no longo prazo, remodelando sistemas. Se reduzíssemos nossa produção de gases de efeito estufa hoje, ainda assim levaria pelo menos 300 anos para o clima começar a esfriar, talvez muito mais, Rose acrescentou. Temos fortes vieses cognitivos voltados para nossas necessidades do presente e pensamos pouco no futuro distante. Mas pelo menos estamos começando a reconhecer o grau ao qual pusemos os sistemas humano e natural em risco. Agora precisamos de uma liderança. Grandes líderes devem ter a fundamental visão de longo prazo que a compreensão de um sistema traz. Reinventar os negócios para um futuro distante poderia significar encontrar valores compartilhados apoiados por todos os envolvidos, de acionistas a funcionários, de consumidores a comunidades em que uma empresa opera. Alguns chamam isso de capitalismo consciente, orientando o desempenho de uma empresa para beneficiar a todos os envolvidos, não apenas de olho nos números do trimestre que agradam aos acionistas, e estudos já demonstram que empresas como a Vodafone e a Zappos, que têm essa visão mais ampla, na verdade se saem melhor financeiramente do que seus concorrentes, orientados puramente pelo lucro. Se um líder for articular esses valores compartilhados efetivamente, ele precisa primeiro olhar para dentro de si para encontrar uma visão guia genuinamente sincera. A alternativa pode ser vista nas declarações de missão vazias defendidas pelos executivos, mas desmentidas pelas ações da empresa, ou deles mesmos. Até mesmo os líderes de grandes empresas podem se cegar para consequências de longo prazo se sua perspectiva temporal é muito limitada. Para serem verdadeiramente ótimos, os líderes precisam expandir seus focos até um horizonte mais distante, décadas à frente, ao mesmo tempo que levam sua compreensão sistêmica a um foco muito mais apurado. E suas lideranças precisam reformular os próprios sistemas. Isso me faz pensar em Paul Polman, CEO da Unilever, que me surpreendeu quando ambos participamos de um painel no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Ele aproveitou a oportunidade para anunciar que a Unilever havia adotado a meta de diminuir a pegada ambiental da empresa pela metade até 2020, isso foi em 2010, o que lhes dava uma década para chegar lá. Foi um anúncio elogiável, mas um pouco banal. Muitas empresas socialmente responsáveis anunciam metas sobre o aquecimento global parecidas. Mas o que ele disse a seguir realmente me chocou. A Unilever está comprometida em obter sua matéria-prima agrícola junto a pequenas fazendas, com o objetivo de se ligar a 500 mil de pequenos produtores globalmente. Os fazendeiros envolvidos cultivam principalmente chá, mas a iniciativa de abastecimento incluirá também safras de cacau, óleo de palma, baunilha, açúcar de coco e uma variedade de frutas e vegetais. As fazendas envolvidas estão em áreas que vão da África ao sudeste da Ásia e na América Latina, com algumas na Indonésia, na China e na Índia. A Unilever espera não apenas conectar esses pequenos fazendeiros à sua cadeia de suprimentos, como também trabalhar com grupos como Rainforest Alliance, para ajudá-los a melhorar suas práticas de cultivo e se tornarem fornecedores confiáveis em mercados globais. Para a Unilever, essa diversificação dos fornecedores diminui os riscos num mundo turbulento, em que a segurança alimentar desponta como um problema futuro. Para os fazendeiros, significa a geração de renda e um futuro mais seguro. Polman observou que esse redesenho da cadeia de suprimentos da empresa resultaria em muitos benefícios, como deixar mais dinheiro em fazendas comunitárias locais e melhorar a saúde e a educação dessas regiões. O Banco Mundial vê o apoio ao pequeno produtor como a forma mais eficiente de estimular o desenvolvimento econômico e reduzir a pobreza nas áreas rurais.
Em mercados emergentes, 3 em cada 4 pessoas de baixa renda dependem direta ou indiretamente da agricultura para seus sustentos, é o que diz Sheridan, que capitaneia a iniciativa da Unilever de comprar de pequenos produtores. 85% do total de fazendas do mundo são desse tipo. Então há ótimas oportunidades, ela acrescenta. Se vemos uma empresa como pouco mais do que uma máquina de fazer dinheiro, ignoramos sua rede de conexões com pessoas que trabalham lá, as comunidades em que elas operam, seus consumidores e clientes, e a sociedade de um modo geral. Líderes com uma visão mais ampla trazem esses relacionamentos para o foco também. Embora ganhar dinheiro seja importante, é claro, líderes com esta abertura aumentada prestam atenção em como ganham dinheiro e, assim, fazem escolhas de um modo diferente. Suas decisões operam por uma lógica que não se reduz a simples cálculos de lucro/prejuízo, ela vai além da linguagem da economia. Eles equilibram o retorno financeiro com o bem público. De acordo com esse ponto de vista, uma boa decisão permite que sejam atendidas tanto as necessidades do presente quanto aquelas de uma rede mais ampla de pessoas, incluindo futuras gerações. Esses líderes inspiram, eles articulam um propósito comum maior que dá significado e coerência ao trabalho de todos e envolve as pessoas emocionalmente através de valores que fazem com que elas se sintam bem em relação ao trabalho que executam, as motivam e as mantêm no caminho. O foco em necessidades sociais pode por si só gerar inovação, se combinado com um campo expandido de atenção ao que as pessoas precisam. Gerentes da divisão indiana de uma empresa global de bens de consumo viram camponeses com os rostos cheios de cortes por conta do uso de lâminas de barbear enferrujadas. Assim, encontraram meios de produzir novas lâminas que fossem baratas o suficiente para que aqueles homens pudessem comprá-las. Projetos como esse criam climas organizacionais em que o trabalho tem significado e envolve as paixões das pessoas. Quanto às equipes que desenvolveram as lâminas mais baratas, seus esforços ganham uma maior probabilidade de se tornarem um bom trabalho, onde as pessoas estão engajadas, trabalham com excelência e encontram sentido no que fazem. Os líderes do quadro mais amplo, atitudes como esta refletem perfeitamente um novo tipo de pensamento para abordar os problemas mais difíceis. Mas há um ingrediente escondido em qualquer solução verdadeira: aprimorar nossa atenção e compreensão sobre nós mesmos, os outros, nossas comunidades e sociedades. No sentido de que os líderes influenciam ou orientam as pessoas na direção de um objetivo compartilhado, a liderança é algo amplamente distribuído. Seja numa família, nas redes sociais, numa organização ou na sociedade como um todo, somos todos líderes, de um jeito ou de outro. O líder bom o suficiente opera com a suposição de um sistema que beneficie um único grupo, executando uma missão como foi orientado a fazer, operando com um único nível de complexidade. Um grande líder, ao contrário, define uma missão, age em muitos níveis e aborda os problemas mais graves. Grandes líderes não se contentam com os sistemas como eles são, mas veem aquilo que eles podem se tornar, então trabalham para melhorá-los, para beneficiar um círculo mais amplo. Há também aquelas almas raras que passam da mera competência à sabedoria, e então operam em benefício da própria sociedade em vez de um grupo político ou um negócio específico. Elas são livres para pensar muito, muito longe. Seus pensamentos incluem o bem-estar da humanidade como um todo, não um único grupo. Eles veem as pessoas como nós, não como nós e eles. E deixam um legado para as futuras gerações. Esses são os líderes de que nos lembraremos um século ou mais depois. Pense em Jefferson e Lincoln, Gandhi e Mandela, Buda e Jesus. Uma das desordens cruéis de hoje é o paradoxo do antropoceno. Sistemas humanos impactam os sistemas globais que dão sustentação à vida, no que parece estar caminhando para um crash de sistema em câmera lenta. Encontrar soluções demanda um raciocínio antropocênico, compreender os pontos de alavancagem dentro das dinâmicas desses sistemas de modo a redefinir um curso para um futuro melhor.
Esse nível de complexidade se soma a camadas de outras questões que estão diante dos líderes hoje, enquanto os desafios se tornam cada vez mais complexos. Por exemplo, através dos impactos ecológicos e de saúde do nosso estilo de vida, as pessoas mais ricas do mundo estão criando sofrimento desproporcional para os mais pobres. Talvez tenhamos de reinventar nossos próprios sistemas econômicos, fatorando-os em necessidades humanas, não apenas em crescimento econômico. Considero o crescente abismo entre os muito mais ricos e poderosos e os mais pobres em todo o mundo. Enquanto os ricos detêm o poder, como vimos, o próprio status os deixa cegos às verdadeiras condições dos pobres, deixando-os indiferentes a esse sofrimento. Quem, então, pode falar a verdade para o poder? Civilizações deveriam ser julgadas não pela maneira como tratam as pessoas mais próximas do poder, mas pela maneira como tratam aquelas mais distantes dele, seja por raça, religião, gênero, riqueza ou classe, ao longo do tempo, diz Larry Brilliant. Uma grande civilização teria compaixão e amor por elas também, embora os benefícios e prazeres de uma economia robusta sejam sedutores, há também as doenças da civilização, como o diabetes e as doenças cardíacas, que pioram com os rigores e com o estresse das rotinas que tornam esse estilo de vida possível, e também, é claro, com essa maravilha econômica que é a junk food. Isso se intensifica quando fracassamos em tornar os serviços médicos igualmente disponíveis para todos. Há ainda os eternos problemas de desigualdade na educação e no acesso às oportunidades. Países e culturas que privilegiam um grupo de elite enquanto reprimem outros. Nações que estão falindo, degenerando para feudos em guerra, e assim por diante. Problemas de tamanha complexidade e urgência demandam uma abordagem de solução de problemas que integre nossa autoconsciência e a forma como agimos, além de nossa empatia e compaixão, com uma compreensão detalhada dos sistemas em jogo. Para começar a abordar essas questões, precisamos de líderes que foquem em vários sistemas: geopolítico, econômico e ambiental, para citar alguns. Mas, infelizmente para o mundo, o problema com muitos líderes é que eles têm o foco estreito demais. Estão preocupados com os problemas imediatos de hoje e, assim, não têm amplitude de foco suficiente para os desafios de longo prazo que enfrentamos como espécie. Peter Senge, que leciona na Escola de Administração Sloan do MIT, desenvolveu a organização da aprendizagem, que leva a compreensão sistêmica para dentro das empresas. Hiperlink/L Bookmark 621. Essencial para a compreensão dos sistemas é o seu horizonte de tempo, Senge me disse. Se ele é curto demais, você irá ignorar os ciclos de feedback essenciais e pensará em soluções de curto prazo que não funcionarão no longo prazo. Mas se esse horizonte for longo bastante, você terá uma chance de visualizar melhor os sistemas-chave em ação. Quanto maior for o seu horizonte, Senge acrescenta, maior o sistema que você conseguirá enxergar, mas transformar sistemas de larga escala é difícil, disse Rebecca Anderson num encontro do MIT sobre sistemas globais. Anderson leciona ética e meio ambiente na Harvard Business School e usa um modelo sistêmico para buscar soluções. Reciclar, por exemplo, ela observa, representa a mudança nas margens, enquanto abandonar o combustível fóssil completamente representaria uma mudança no sistema. Anderson, que também ministra um curso surpreendentemente popular na Escola de Administração sobre reimaginar o capitalismo, defende uma transparência que informasse precisamente, por exemplo, as emissões de CO2 de cada empresa. Isso levaria os mercados a favorecerem quaisquer meios que diminuíssem essas emissões. Na mesma reunião do MIT sobre sistemas globais em que Anderson falou, o Dalai Lama disse: precisamos influenciar os tomadores de decisão para prestarem atenção às questões que importam para a humanidade no longo prazo, como a crise ambiental e a desigualdade da distribuição de renda, não apenas em seus interesses nacionais. Nós temos a capacidade de pensar como será o futuro daqui a vários séculos, disse o Dalai Lama, acrescentando: comece a tarefa mesmo que ela não vá ser terminada durante a sua vida. Esta geração tem a responsabilidade de remodelar o mundo.
Se fizermos um esforço, isso poderá ser realizado. Mesmo que tudo pareça sem esperanças agora, nunca desista. Ofereça uma visão positiva, com entusiasmo e alegria, e uma perspectiva otimista. Um foco triplo pode nos ajudar a nos tornarmos bem-sucedidos, mas com que objetivo? Devemos perguntar a nós mesmos: a serviço do que exatamente estamos usando quaisquer que sejam nossos talentos? Se nosso foco serve apenas para nossos objetivos pessoais, interesse próprio, recompensa imediata e o nosso pequeno grupo, no longo prazo, todos nós, como espécie, estamos condenados. Uma lente mais ampla para o nosso foco abrange sistemas globais, considera as necessidades de todos, inclusive dos pobres e fracos, e olha para muito adiante no tempo. Não importa o que estejamos fazendo ou que decisões estejamos tomando, o Dalai Lama sugere esses autoquestionamentos para avaliar nossa motivação. É apenas para mim ou para outros?